Para quem está acompanhando no YouTube, porventura, esse é o primeiro encontro de pesquisadores de José Comblan, e aqui, pelo menos um cálculo de que estejam reunidos nesse momento cerca de 20 pesquisadores do autor, do padre Comblan, do padre José Comblan, cuja obra é extensa e ainda muito válida e muito atual para o nosso tempo. Nós contamos hoje com a presença do professor Antônio Montenegro, quem vai fazer a acolhida, e eu gostaria de chamar para que pudesse falar conosco, é a professora Alzirinha e também o professor Edélcio Serafim Ottaviani, a professora Alzirinha da Unicap e o professor Edélcio da PUC São Paulo. Professora Alzirinha, a palavra é sua. Então, um bom dia a vocês. Em nome da Unicap e do grupo de pesquisa José Comblan, que é ligado ao grupo de pesquisa Teologia e Temas de Fronteiras do programa de pós-graduação em Teologia da Unicap, eu gostaria de acolher os colegas de São Paulo, saúde em especial o professor Edélcio, que é o líder do grupo de lá, e aqueles que nos participam conosco através dos meios de comunicação. Em especial, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao professor Antônio Montenegro, não é? E como virtual agora é o que nós chamamos de presencial, finalmente estamos nos conhecendo presencialmente, não é? Eu conheci virtualmente o professor Antônio, quando eu conheci o seu livro Travessias. Eu tentei, naquele momento, ir ao lançamento do livro, mas as chuvas do Recife não nos permitiram, nem eu aí, e nem o lançamento acontecer naquele momento, e depois parece que foi para um outro momento, e eu já não estava mais aqui, não é? E quando da organização da segunda jornada, nós entramos em contato por telefone e e-mail, e daí estabelecemos um diálogo muito profícuo sobre as pesquisas que fazemos, começamos um diálogo, uma troca de material, enfim, tudo aquilo que sempre reforçou a minha teoria de que Comblan reúne pessoas, não é? Eu acho que o pensamento, a figura de Comblan tem esse dom, assim, e eu percebo isso desde que eu cheguei aqui na Unicap, não é? Eu consigo reunir, quer dizer, eu consigo reunir, não, as pessoas vêm se reunindo em torno a esse tema. Então, é nessa dinâmica de reunião que os grupos de pesquisa da Unicap e da PUC São Paulo vêm desde 2019 realizando trabalhos conjuntos, notadamente as Jornadas Comblan. A primeira foi realizada em junho de 2019, em São Paulo, na PUC, e a segunda, prevista para junho de 2021, que seria aqui na Unicap, nós fomos obrigados, por conta da pandemia, a adiar para junho de 2021, ainda aqui no Recife e ainda na pendência dos andamentos da pandemia. Entretanto, na continuidade dos trabalhos comuns, nasceu esse encontro de grupo de pesquisadores, e encontro de pesquisadores de José Comblan, os olhares cruzados, e é isso que pretendemos fazer aqui, como é que cada um de nós hoje trabalha e enxerga o autor e seu pensamento, e esse espaço nasceu como um espaço acadêmico de integração de pesquisadores, alunos, interessados, no processo de troca, para o processo de troca das informações, a partir das pesquisas e dos temas que pensamos. Teremos esse primeiro que realizamos hoje, e já temos previsto um próximo encontro para março de 2021, e aí não sabemos que modelo será. Então, da minha parte, sejam todos vocês bem-vindos ao nosso encontro. Obrigada. Bom, primeiramente, queria agradecer, né, a professora Alzirinha, que nos abre esse espaço virtual, mas ele vem da Unicap, e, como ela mesmo disse, isso veio a partir de um discernimento dos dois grupos, de mantermos, né, o nível de reflexão, o encontro, e, ainda que virtualmente, darmos andamento a trocas de informações de membros do grupo
de Recife e do grupo de São Paulo, e abrindo também essa reflexão para outros pesquisadores e de outras instituições, como é o caso dos alunos do curso do professor Walter na pós-graduação Lato Sensu do Unify. Então, eu aproveito para saudar os alunos também deste curso Lato Sensu de pós-graduação do Unify, do Centro Universitário Assunção, do qual eu sou reitor até dezembro, né? Então, aproveito e aí agradeço a presença de vocês também. Para nós é uma grande alegria efetivarmos esse encontro, mesmo com os percalços, né? Gostaríamos de estar presentes, mas, enfim, é algo que afetou a todos, a pandemia e também, né, em consequência, o distanciamento social, mas também nos permitiu ver novas possibilidades. A gente percebeu que a gente pode fazer algo mais híbrido, manter os encontros presenciais, mas nos dar essa possibilidade que, mesmo distantes, né, nós possamos estar aqui juntos, trocando, né, a viva voz, impressões e, sobretudo, as contribuições que Comblan pode dar aos mais diferentes assuntos que cada um de nós esteja abordando em suas pesquisas. Obviamente, para o grupo de pesquisa José Comblan da PUC São Paulo, ele é um ponto, né, de partida para outros assuntos e também outras abordagens, mas, ao mesmo tempo, ele cruza, por isso essa questão de olhares cruzados, porque ele cruza com diversos assuntos que dizem respeito à nossa realidade. Da minha parte, eu não faço apresentação nesta etapa, né, da minha pesquisa, mas gostaria de dizer o que eu rapidamente pesquisei, né, que é sobre esse olhar de Comblan sobre a realidade, alguém sempre atento à leitura dos sinais dos tempos. Então, algo que ele incorporou, ele colocou na sua existência, de tal forma que isso para ele se tornou uma segunda natureza, algo muito natural. Então, é aqui que eu externo a minha alegria da presença de todos e, sobretudo, aqui da presença do professor Antônio Montenegro, que vai nos trazer essa experiência de entrevistar não somente Comblan, mas outros padres, né, chamados Fidei Donum, que veio da encíclica de Pio XII, com vistas à evangelização da América Latina no combate ao comunismo. Essa era uma das prerrogativas dessa encíclica na África e na América Latina. Então, minha alegria, sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado, Alzirinha, por esse espaço, pela coordenação junto ao Pedro, né, que você tomou sempre com muito cuidado, como você sempre faz, e ao professor Antônio Montenegro de ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Que somente a câmera do professor e a gente consiga ouvir o áudio com maior qualidade. O professor Antônio Montenegro é graduado em Filosofia pela Universidade Católica de Pernambuco, mestre em História pela Universidade Estadual de Campinas, doutor em História pela Universidade Estadual de Campinas, pós-doutor pela State University of New York, Stony Brook, e realizou um segundo pós-doutorado em 2016 na Universidade Federal Fluminense. Atualmente é professor titular de História do Brasil, do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Pernambuco. É autor de diversos livros e artigos publicados em revistas nacionais e internacionais. Professor Antônio Montenegro, o senhor tem agora, nesse momento, ao menos nessa chamada, 22 pesquisadores, 21 com o senhor na chamada 22, pessoas que têm um apreço pela obra de José Comblan e que usam os ensinamentos do padre, professor, teólogo José Comblan naquilo que é a sua vida cristã, a sua vida pastoral, a sua vida espiritual. E nós estávamos e agora estamos há pouco tempo de ouvir o senhor e
assim, ansiosos por aquilo que o senhor pode nos contribuir para as nossas pesquisas, mas tenho certeza também para a nossa própria vida pessoal, para a nossa vida de cristãos. Seja muito bem-vindo, a palavra do Senhor, é uma alegria tê-lo conosco. Muito obrigado, bom dia novamente a todos. Eu cumprimento a professora Alzirinha pelo convite, pelo contato, e obrigado pelas palavras, ao professor Eudélcio também. Está atrapalhando aqui, amor. Aqui está atrapalhando. E quero dizer da minha satisfação e da minha alegria em estar aqui com vocês, compartilhando esse trabalho. Eu gostaria de saber quanto tempo eu tenho à disposição, qual é, para eu poder mais ou menos me programar. Olha, aqui... 40 minutos, 40, 45 minutos. Certo. Mas Bem, nós estamos, o horário, eu diria que está bastante flexível. Certo, não, tudo bem. Não, só para eu poder me planejar, eu acho que inclusive, vai ser muito importante, após a minha fala inicial, o diálogo que nós possamos manter. Isso. Né? Sem dúvida. Obrigada. Eu quero, então, mais externar essa minha satisfação, agradecer. Para mim é uma oportunidade de aprendizagem, conhecer esse grupo, toda essa rede de vocês, dedicada a essa pesquisa e esses estudos sobre a vida e a obra deste cidadão do mundo, né? Como retrata muito bem o historiador Daniel Arão no prefácio do Travessias, né? Ele ficou realmente encantado e impressionado com a vida desses religiosos que vieram para o Brasil e se tornaram completamente brasileiros, né? Bem, eu vou inicialmente situar como é que eu cheguei a esse tema de estudo, né? Eu pesquiso o período anterior ao golpe de 64 e todo o período da ditadura, e, sobretudo, no período anterior ao golpe, a disputa que existia, mesmo antes do golpe, né, desde a década de 50, sobre a hegemonia nas lutas no meio rural. E há um famoso encontro em Campina Grande, em 56, ainda no período Juscelino Kubitschek, que Dom Helder coordena, e imaginar um encontro de bispos em Campina Grande, onde até o presidente e ministros e senadores estiveram presentes, e o tema do debate é a questão da terra, é a questão da pobreza, é a questão porque se desenvolve uma compreensão de que o avanço das esquerdas, né, esquerda aí no sentido amplo, mas, sobretudo, no Brasil, do Partido Comunista, em grande medida, se alicerçava em face da pobreza e da miséria que a população vivia. E a Igreja passa a se preocupar, inclusive, porque há algumas resoluções do Partido Comunista de que todos os homens democráticos e de boa fé deveriam abraçar essa causa. Então, há um discurso dentro do Partido Comunista no sentido de deixar o sectarismo e ampliar o leque de atuação. Então, há uma preocupação, né? Se constrói uma disputa de poder não declarado, poderia-se dizer, mas, nesse momento, explicitamente, através de Dom Helder, através da CNBB, que está se consolidando, essa busca de aproximação com o governo e de discussão desse tema. E isso, ao mesmo tempo, não é uma questão muito tranquila, porque há setores dentro da própria Igreja que se opõem a esse envolvimento com as temáticas sociais, econômicas e políticas. Mas o que está se colocando aí é uma questão, uma preocupação que vem desde o início do século mesmo, quando a própria Igreja na Europa dizia que tinha perdido a hegemonia sobre o movimento operário, né, para
as esquerdas. Então, há uma questão de poder colocada aí amplamente. Então, eu estou estudando esse tema no Nordeste, em Pernambuco, quer dizer, como é que a igreja está se situando dentro dessa temática da problemática da terra, da problemática sobre a hegemonia na condução das lutas sociais e políticas. E, nesse momento, algo que sempre me impressionou muito é o aparecimento de Francisco Julião, e um dos trabalhos que melhor para mim ajudam a entender um pouco essa ascensão de Francisco Julião, além do trabalho de vários historiadores, como Fernando Azevedo, que faz um livro especificamente sobre as ligas. Há um livro de um escola americano que passou aqui nesse período e que viaja com Francisco Julião, chamado Joseph Page. O título do livro dele é A Revolução que Nunca Houve. Ele viaja com Julião em 63, né, para os comícios, para as apresentações de Julião, e ele faz uma descrição muito minuciosa, e, inclusive, ele recupera, né, toda a disputa e como é que os Estados Unidos, como o governo americano, está preocupadíssimo com o que está ocorrendo em Pernambuco e a liderança das ligas camponesas, né? Vocês imaginem isso dito por Joseph Page, né? Que escritórios da USAID só eram instalados nas capitais. No Brasil, existia um escritório da USAID em Brasília e outro em Recife. O consulado de Pernambuco era um foco de agentes da CIA. Haviam tantos americanos e tantas famílias americanas aqui em Recife que foi criada uma escola americana para os filhos dessas famílias que estavam aqui fazendo essa assessoria, acompanhando a evolução do que ocorria, pudessem estudar. Então, por outro lado, Francisco Julião fazia um discurso que eu fico muito impressionado, porque ele é um grande orador, ele é um escritor, né? Ele é um intelectual, ele era também professor. Juntam várias habilidades. E ele é um filho do meio rural, da zona da mata, da zona açucareira. Quer dizer, ele é um intelectual, ele é um político, mas ele também é alguém que nasceu nesse meio rural, e desse meio rural ele sai para se tornar político. Antes de ser político, ele foi professor, teve uma escola. Esse percurso todo de Francisco Julião o habilita, não é, para falar uma linguagem que tem uma comunicação extraordinária. Ele é um líder carismático, muito poderoso nesse sentido. Não é apenas propaganda contra ele, feita pela imprensa nacional e internacional, que o tornam a figura que ele é. Nesse sentido, inclusive, vocês vejam como Pernambuco está numa situação extremamente representada como perigosa, né? Que em 60 é enviado um correspondente do New York Times a Recife para conhecer o que é essa história de ligas. O Ted Zuck, que era um correspondente do New York Times para a América Latina. E ele faz uma reportagem no New York Times com chamada de primeira página e publicada em dois dias seguidos, exatamente representando toda essa história. É uma reportagem, do meu ponto de vista, embora seja uma reportagem para mostrar ao povo americano o perigo e do avanço do comunismo nessa região. E ele diz que, inclusive, ele vai à sede das ligas em Galileia, que é o primeiro engenho que foi desapropriado em 1959, ainda no governo de um usineiro, Cid Sampaio. Ele vai a essas ligas e tira uma fotografia com os trabalhadores, né? E então eu estou colocando essas questões porque há uma disputa muito grande pela hegemonia das condições das lutas dos trabalhadores. E, nesse sentido,
o que eu queria chamar a atenção é que Julião vai fazer um discurso, mas ele não vai fazer um discurso, ele escreve, inclusive, cordéis, que são lidos nas feiras. E nesses cordéis, ele vai fazer uma exegese bíblica, quer dizer, em lugar dele caminhar pela perspectiva marxista de que a igreja é ópio do povo, ele vai se apropriar e dizer: Cristo, se estivesse aqui, estaria sendo preso como comunista. O padre que não está ao lado do trabalhador, o padre que não está, o pastor que não está ao lado do trabalhador, esse não entrará no reino dos céus. Então ele se apropria da simbologia e de passagens do evangelho para construir uma outra representação. Quer dizer, eu estou colocando essa dimensão para vocês perceberem a tensão dessa disputa que se constitui, como as ligas vão se posicionando. E, nesse sentido, né, nós sabemos que, desde do final da década de 50, Dom Eugênio Salles, no Rio Grande do Norte, já vinha fazendo um trabalho no meio rural, entre os trabalhadores rurais. E então, em Pernambuco, principalmente em Recife, vai começar uma organização e um trabalho para a igreja ter acesso aos trabalhadores. E aí eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com Dom Francisco Astralgésio, que foi um bispo de Afogados de Ingazeira, e foi ele que me deu um sinal que depois eu pude pesquisar e sistematizar, de que a igreja, sentindo essa pressão, né, e sentindo a necessidade de que ela precisava ter um espaço para atuar no meio rural, e no meio rural, que eu digo, essa zona da canavieira, que é a zona do latifúndio, que era a zona de maior disputa e de maior crise, a igreja vai perceber que uma maneira que eles teriam para interferir nas lutas no meio rural seria conseguir que os sindicatos rurais fossem finalmente liberados. Porque o grande problema que se colocava é que as cartas sindicais chegavam no Ministério do Ministério do Trabalho e eram engavetadas por pressão dos grandes proprietários. E o Francisco Astralgésio disse, então, narra, como um grupo de bispos vai a Franco Montoro, que era, na época, o ministro do Trabalho de João Goulart e do Partido Democrata Cristão, e solicita a Franco Montoro a liberação das cartas sindicais. Então, é a partir da liberação das cartas sindicais que a igreja vai poder desenvolver um trabalho de formação de lideranças rurais católicas que vão disputar a direção da direção dos sindicatos, e, dessa forma, a igreja tem uma ação direta. Em Recife, surge, nesse período, um serviço só para a formação dessas lideranças, que se chama o Serviço de Orientação Rural de Pernambuco, o SORP, que, inclusive, o Page, esse autor americano que escreveu esse livro que eu citei no início, que é A Revolução que Nunca Houve, diz que esse serviço era financiado pela CIA. Bem, mas o que eu quero, então, situar é o cenário que nós temos no Nordeste. Quer dizer, a igreja consegue que os sindicatos sejam finalmente liberados para existir, e ela vai fazer o trabalho de formação desses líderes que vão concorrer nas eleições das diretorias e, algumas vezes, vão perder para os comunistas, mas muitas vezes vão sair vencedores. Então, a igreja agora tem um caminho e tem uma representação pública no meio dos trabalhadores rurais. Essa influência é tão significativa dos sindicatos rurais, né, que Julião, na época, né, deputado, inclusive, ele foi deputado estadual pelo Partido Socialista e depois ele vai ser deputado federal, ele
quando os sindicatos começam a serem aprovados e a se consolidar, ele vai dizer que os sindicatos e as ligas são irmãs, mas que as ligas é que vão dar a direção dos sindicatos. Quer dizer, mesmo não fazendo a diretoria, elas é que, digamos assim, têm a clareza de qual é o caminho da luta. É um discurso muito próprio daquele período, né, que se acreditava que nas vanguardas que deveriam dar a direção para os trabalhadores, né, para as lutas que deveriam existir. Então, mas o discurso de Julião revela exatamente como ele percebe que a constituição dessa representação sindical é uma interferência direta e uma divisão das relações de poder no meio rural. Bem, neste cenário, depois então vem o golpe, a gente as esquerdas vão ser perseguidas, vão perder o espaço no meio rural, e a igreja vai continuar no seu trabalho, mas se a CNBB e vários setores apoiam os militares, acreditando que com os militares haveria uma retomada de rumo sem radicalismos, como era propagado na época, né? Nós sabemos, né, pela historiografia, que muito rapidamente não, mas em poucos anos, a igreja uma parcela da igreja, né, vai perceber que a prática não é essa, e o discurso não vai ser esse, né, de retomada, mas de abuso de respeito aos direitos humanos. Bem, eu estudava nesse período, né, toda essa disputa de poder entre os setores da esquerda e a Igreja Católica e toda essa campanha da Igreja da esquerda, mas a gente ficava, muitas vezes, muito subsumido pelo discurso da esquerda de que a Igreja era conservadora, de que a Igreja queria acomodar os trabalhadores. Então, o discurso era muito, né, direcionado nesse sentido. E, muitas vezes, quando nós íamos aos documentos, e não apenas ao discurso feito por esses setores, nós encontrávamos outro desenho. Encontrávamos também setores da igreja tendo que enfrentar situações muito de confronto com os militares nesses primeiros anos de ditadura. Bem, mas nesse aspecto é que eu percebi que deveria ouvir os padres, né? Fazer história, ouvir o relato da experiência deles, ouvir o lado deles, porque eu estava com a documentação muito voltada apenas, muito centrada apenas na documentação do Partido Comunista, na documentação das ligas, no Jornal das Ligas e na imprensa oficial. Então, quando eu começo a ouvir os padres, né, em Pernambuco e em algumas dioceses, eu descubro que há um atrativo mundial, quer dizer, há um movimento mundial onde algumas dioceses elas têm uma capacidade muito grande de atrair padres europeus e americanos e canadenses, né? Então, Recife, com Dom Helder, vai ser um polo de atração, como foi também Crateús, lá no Ceará, né? Crateús, que é uma outra história, né? Imaginar que para o sertão de Crateús vão se estabelecer e vão pedir para trabalhar com Fragoso diversos padres europeus. Bem, mas ouvindo esses padres, eu vou descobrir que eles vêm em nome dessa encíclica de Pio XII, uma encíclica de 1957, que convocava missionários para a África e para a América Latina,
né? É uma encíclica feita em 57, no período da descolonização africana, onde há uma influência muito grande da União Soviética. A África, até então, tinha sido, desde o final do século XIX, dividida entre os europeus, e agora, principalmente depois da Segunda Guerra, havia todo um discurso na ONU, não é? Contra a colonização, contra esse domínio, contra os absurdos da colonização. Um discurso feito tanto pela União Soviética quanto pelos Estados Unidos, que não tinham colônias na África. Então, eles combatiam e criticavam o colonialismo, mas porque eles não estavam presentes. E as lutas de descolonização terá uma influência muito grande da União Soviética, dos partidos comunistas. E Pio XII está preocupado exatamente com essa dimensão. E quando ele escreve a encíclica Fidei Donum, ela está dirigida para a África e para a América Latina, que sinaliza, não é, um avanço desse predomínio do Partido Comunista. Então, quando eu começo a entrevistar os padres, eu vou descobrindo uma rede de padres europeus e americanos e canadenses que se estabelecem no Nordeste. E, ao se estabelecerem no Nordeste, né, eles vêm em nome da Fidei Donum, que tem como princípio o combate ao comunismo, o combate ao espiritismo e ao protestantismo, eram bandeiras de 57, né? Antes ainda do Vaticano II, né? Quando se abre uma perspectiva mais ecumenista e mesmo de diálogo com os comunistas, né? Então, a encíclica, eles, quando vêm, eles vêm em nome desse programa. E na minha atividade de entrevistar, aí eu vou abrir um parênteses para detalhar um pouco qual é a minha preocupação, né? Ao longo desses anos todos, eu tenho trabalhado muito com a metodologia da história oral, e para mim, eu trabalho com a perspectiva de que a história oral é uma metodologia de produção de uma fonte. Porém, essa produção dessa fonte, ela precisa dialogar com outros documentos, com outros níveis de documentação, senão nós ficamos inteiramente trabalhando apenas o discurso, né? Mas, como historiador, nós precisamos buscar esse cruzamento para poder construir uma compreensão maior, né, do que está colocado, até para podermos discutir os temas do presente e do futuro. Mas, no que tange especificamente a metodologia da história oral, eu tenho uma outra preocupação, que, ao longo do trabalho, esses anos todos, essas décadas todas, com entrevistas, eu fui me dando conta que, pelas características da nossa memória, né, e aqui eu me remeto muito a dois autores que me ajudaram muito a compreender. Primeiro, quando fazemos entrevistas, né, não existe para o historiador, do meu ponto de vista teórico, claro, a preocupação de quantas entrevistas você tem que fazer, qual é o nível de saturação. Isso são perguntas, do meu ponto de vista teórico, absurdas. Porque o significativo é nós entendermos que nenhum relato individual, ele é individual, né? Todo relato, por mais que a experiência seja individual, ele é social. É como um literato. Quer dizer, o literato, quando ele escreve o seu romance, ele está trazendo os valores da sua época, ele está trazendo os princípios políticos, os princípios religiosos, ele está trazendo a cultura que ele vivencia. Então, qualquer relato
de experiência de um entrevistado, ele está trazendo os valores, as perspectivas, a cultura, os impasses, os paradoxos, os sonhos, os dilemas do seu tempo, do seu grupo, não é da totalidade da sociedade, mas de uma parcela de classe, de uma parcela intelectual, de uma parcela política, no qual ele está inserido, da rede em que ele está inserido. Então, a primeira questão que se colocava para mim é: não tenho problema nenhum em fazer 1 ou 2 ou 3 entrevistas. Não é a quantidade que vai me dizer o significado da entrevista. É uma outra questão. Esse é um primeiro ponto. E um segundo ponto, que é a discussão que o Halbwachs faz no livro, né, todos conhecidos de vocês, o Memória Coletiva, quando ele mostra essa união entre... como está inseparável a memória individual da memória social. Né? Então, essa é a primeira dimensão que eu quero destacar aqui nesse trabalho de entrevista. Um segundo aspecto que eu quero muito destacar é essa dimensão tratada pelo Bergson, né? Que está muito ligado ao Halbwachs também. Essa dimensão de que nós estamos sempre vindo do passado ao presente. Ou seja, percepção e memória são inseparáveis. Ou seja, nós lemos o mundo não com o que vemos, pelo que se apresenta. Não é? Essa ideia da representação clássica da evidência. Não existe evidência como se as coisas se colocassem diante de nós e elas, por si só, significassem para nós. Não. Nós é que lemos o mundo com os referenciais que aprendemos. Então, quando o Bergson diz nós estamos vindo sempre do passado ao presente, é porque nós estamos sempre olhando o mundo, mas não é com os olhos, é com a mente. É com as representações que estão na minha mente. Então, nesse sentido, essa foi uma outra dimensão muito significativa nessa caminhada do trabalho com as entrevistas. Ou seja, percepção e memória não se separam. Não existe percepção pura, no sentido que nós percebemos as coisas como elas se apresentam, porque nós percebemos sempre a partir do que a memória envia para a percepção, como a memória informa a minha percepção. Então, essa dimensão foi muito importante para todo o trabalho que eu desenvolvi com as entrevistas. Mas aí vem uma outra questão, que é a dimensão ao entrevistar. Não é? O que é a memória? O que é a memória? Não é? Todos vocês, não é, eu acredito, devem lembrar do Funes, o Memorioso, do Jorge Luiz Borges, que, para mim, é uma reflexões mais preciosas sobre a seletividade da memória. Não é? Nossa memória ela não guarda tudo. Não é? E nós não sabemos exatamente nem por que umas marcas ficam, outras não. Mas o que é mais significativo é que as marcas da memória elas não são reflexo do exterior. As marcas da memória elas são uma elaboração. Ou seja, todos vocês que já fizeram entrevistas têm a experiência de que, muitas vezes, as pessoas... Você entrevista 5 pessoas que viveram a mesma situação e você tem 5 relatos de memória falando do mesmo evento, mas construindo narrativas distintas, a ponto de ter alguém que diz: eu não lembro nada do que aconteceu ali, não guardei nada na memória. Por quê? Porque a memória ela é uma elaboração. Ela não é um processo de cópia ou de registro, como o senso comum estabelece, nos ensina, né? A capacidade de memorizar, como se a memória fosse essa capacidade de memorizar informações. Né? A memória que nós trabalhamos é a memória que é essa elaboração. E aí vem o significado e a importância da memória como todo esse conjunto de conhecimentos que elaboramos ao longo da vida e que nós denominamos experiências. O que são as experiências? As experiências são exatamente
essas elaborações entre a situação que se colocou e como eu me coloco dentro dela e construo um conhecimento de vida nessa relação. Eu estou fazendo esse percurso porque foi esse o espírito que eu fiz as entrevistas com todos esses padres. Ou seja, para mim, o importante era ouvir e provocá-los nas experiências vivenciadas. Eu nunca me dirijo a um entrevistado para perguntar o que você acha, o que você pensa. Jamais. Porque o que ele acha, o que ele pensa, eu posso encontrar nos escritos dele, atuais ou passados. Agora, o que ele lembra, o que foi significativo naquele período, esse recordado que foi significativo, significa lançá-los numa lembrança e provocá-lo a contar histórias que aconteceram e que se transformaram em sabedorias. Então, foi com essa perspectiva que eu entrevistei dezenas de padres. Não é? Não sei se cheguei a uma centena, mas foram dezenas. E aí vem uma outra questão que a gente vai aprendendo no trabalho, né, da pesquisa, no trabalho com entrevista. Eu costumo dizer que nem todas as pessoas sabem narrar. Né? A capacidade de narrar não é natural. Quer dizer, a capacidade de narrar enquanto capacidade de você transformar numa narrativa a sua experiência, o que você vivenciou, o que você lembra, algumas pessoas desenvolvem, outras não. Então, essa é uma primeira dimensão. Né? Nem todas as pessoas elas sabem narrar. A gente faz muitas entrevistas e depois que vai ler o que ficou, vai ouvir, né, não consegue, a pessoa não liga as ideias, não faz uma sequência. Eu não vou detalhar essa questão, mas eu vou deixar apenas esse aspecto nesse sentido. Então, entre essas entrevistas, essas 5 que eu publiquei no livro, né, que foram dois holandeses, Jaime de Boé e Lambert Bogart, né, 2 franceses, Xavier Gilles Maupeou e Joseph Servat, e Comblet. Então, esses 5 me impressionaram pelas experiências que eles narram, pelas vivências, pelos impasses que eles apresentaram, pelos dilemas. Quer dizer, e aí vem uma outra questão, que também vocês que têm experiência com entrevista devem perceber, que eu destaco entre relembrar ou narrar uma memória, ou narrar uma experiência de memória e fazer um discurso sobre a memória. Quer dizer, fazendo um discurso sobre a memória nessa dimensão. Porque tem muitas vezes, eu digo muito nos meus cursos aos estudantes que querem fazer entrevista, eu digo, olha, geralmente as piores entrevistas são com pessoas que são lideranças, porque elas já estão muito habituadas e já congelaram o relato. Então, normalmente, elas não contam experiências, porque ao contar experiência, você conta também, você narra também os paradoxos, você narra também e inclui também, naquele momento, como você se situava. Mesmo que toda memória, ao ser reconstruída, tenha as dimensões da influência da leitura do presente. Então, nesse sentido, que eu escolhi, né, e selecionei essas 5 entrevistas. Embora, e aí vem uma outra característica do livro, quem leu o livro, pôde ler as 5 histórias, deve ter percebido, que tem 2 histórias que se destacam na extensão, que é a de Comblet e a do padre Servat. Porque no caso deles, né, e eu diria que no caso eles são, no caso deles, quando a entrevista ficou pronta, que eu devolvi,
para eles lerem a edição e aprovarem, né? Comblet, eu me lembro muito bem que ele me mandou um e-mail na época, né, em 2000, e ele me dizia, olha, eu não gosto da entrevista, porque as entrevistas que a gente dá para o jornal, sempre nós descobrimos muitas falhas. Então, eu vou fazer umas correções na entrevista que lhe dei. E aí foi exatamente isso. Quer dizer, ele não fez apenas correções, ele ampliou significativamente, né? Ele acrescentou, né? E, nesse caso, tanto ele quanto o Servat também aconteceu a mesma coisa. Quer dizer, eles trouxeram outras dimensões e outras informações que eles achavam significativas e não ficaram centrados fundamentalmente apenas na experiência. Tem passagens que eu diria que eles narram, né? Eles estão contando uma história, né? Eu faço um pouco uma distinção quando a entrevista é alguém que quer se colocar no lugar do historiador e aquele que narra a experiência. Quer dizer, do meu ponto de vista, tanto Comblet quanto Servat, eles estendem mais, quer dizer, além das entrevistas, quer dizer, além das experiências que eles narram, eles vão muito além, né? Puxando fios e contando situações de outras dimensões e fazendo narrativas de outras direções, o que, do meu ponto de vista, só enriqueceu. Então, no caso específico do Comblet, né, na entrevista dele, né, nesse momento, eu estou voltado para escrever sobre o documento que ele produziu em 68, né, na preparação para Medellín. E, nesse aspecto, né, eu já começo... Eu estou fazendo um artigo... Alzirinha tem um artigo precioso sobre esse evento, né, de 68, quando o documento que ele preparava para assessorar Dom Helder, distribuído num pequeno grupo, vaza, né, alguém passa para um vereador anticomunista e ganha a imprensa nacional, internacional, e aí se cria uma grande celeuma, uma grande disputa, um grande debate em Recife, na imprensa nacional e internacional, né, sobre pedido de expulsão de Comblet, cassação de Dom Helder, mas estamos ainda em 68, né, em junho, ainda não é um período do AI-5, e o que eu estou analisando no artigo, né, inclusive tem também uma tese de doutorado defendida na Universidade Federal da Bahia, né, Marcos Roberto Brito dos Santos, que estuda Comblet, ele estuda Padre José Comblet e a ditadura militar de 1968 a 1972, religião, discurso e práticas cristãs nos anos de chumbo. Ele se centrou apenas nesse período, 68 a 72, que é o período desde do confronto, né, desse documento vir à tona até a expulsão dele em 72. Né? É uma tese muito bem elaborada, muito documentada, de uma riqueza documental fantástica, pelo que ele recupera de vários arquivos. Né? Inclusive, teve aí no CEDOC em São Paulo, teve aqui no arquivo de Dom Helder, pesquisou o material do Ministério da Justiça, né, na época, o Alfredo Buzai, na época da expulsão, em 72. É muito preciosa em termos de documentação, de diversidade de documentação, para entender essa complexidade do que foi esse momento. Mas o que eu estou explorando mais no artigo, né,
já que já há digamos assim, uma documentação, uma narrativa sobre todo esse passo a passo desse impasse entre o evento em 68 e depois o da expulsão, né, em artigos publicados, né, e nessa tese, eu estou me detendo fundamentalmente nas questões, em 3 questões. Primeiro, na questão que eu quero destacar, na questão da história oral. Nós vermos, né, e aí eu quero reforçar, né, a importância de irmos a outras fontes. Quer dizer, na entrevista de Comblain, ele praticamente ele dedica alguns parágrafos a falar sobre esse problema em 68. Quando nós vamos à documentação, vamos aos jornais, vamos a outras fontes, vamos às assembleias legislativas, inclusive a votação na Assembleia, se deveria ou não ser pedida a expulsão de Comblain, e há um juiz em Recife que entra com ação na justiça pedindo que Comblain seja interrogado, né? Então, essa amplitude e essa diversidade de forças que se digladiam em função desse documento, Comblain não narra na sua entrevista. Então, discutindo a questão metodológica documental, né, eu estou reforçando essa dimensão, porque existe no Brasil e no exterior, né, uma tradição que eu discordo radicalmente, né, de que existe a possibilidade de você fazer história apenas usando entrevistas. Eu acho isso algo sem nenhuma justificativa teórica, metodológica ou historiográfica, né? Isso é insustentável. Mas, como existe, eu estou, mais uma vez, reforçando. Essa é uma primeira dimensão que eu chamo a atenção nesse artigo que eu estou tentando terminar de escrever. Bem, nessa caminhada, eu descobri também, o Marcos Antônio faz referência, o Marcos Roberto Brito dos Santos faz referência, mas a Alzirinha também já tinha me alertado de que Comblain depois faz uma retificação, não é retificação, ele faz algumas considerações complementares a esse documento, até porque, como eles próprios colocam, esse documento que vazou era um documento interno, não era um documento para difusão, era um documento de amadurecimento e reflexões de um grupo particular que estava tomando as formulações gerais do CELAM que iria ocorrer em Medellín, aquelas orientações gerais que Dom Helder passou, e em cima dele foram feitos alguns exercícios de reflexão. O documento era um exercício de reflexão. Então, quando ele se torna público, uma coisa que é colocada é essa. Então, Comblain faz ele faz quando ganha um grande impacto, e inclusive nós não podemos esquecer que a Igreja Católica é uma instituição de poder, então ela tem os seus canais de comunicação que não são públicos, né? E eles foram informados que o aparato militar e o aparato de vigilância estava realmente chocado com o documento. Comblain faz um adendo, faz um documento tentando esclarecer alguns pontos ou reformando alguns pontos do documento. Eu não tive acesso a esse documento, mas o Marcos Roberto Brito dos Santos também comenta e apresenta esse documento na sua tese, né? Bem, mas o que a entrevista traz como informação que nos parece significativa é como foi que a Igreja atuou e como foi que o próprio Comblain atuou nesse caso. Ele consegue, né, em face do período que ele viveu em São Paulo, em Campinas, antes de ir para o Chile e vir para Recife, né, ele passou um período, 3 anos, em Campinas, e nesse período ele conheceu
o futuro, na época ele seria futuro governador de São Paulo, Paulo Egídio, né, que seria depois indicado para governador pelo governo Geisel. Ele conheceu Paulo Egídio e Paulo Egídio, inclusive, tinha sido ministro de Castelo, e ele, por meio de Paulo Egídio, conseguiu uma reunião com o Serviço Nacional de Informações, e ele narra que esses contatos conseguiram apaziguar o aparato militar, e foi recomendado a ele ficar um período fora do Brasil, e ele diz que foi quando ele foi ao Equador dar cursos, e quando ele volta, alguns meses depois, está tudo pacificado. Quer dizer, essa é a narrativa que ele constrói, né? E aí me parece muito rico, inclusive, para nós pensarmos como, quer dizer, o que é que vai fazer com que 4 anos depois se use um pretexto para o pretexto de uma carta interceptada para Crateús para ser a justificativa da expulsão dele em 72, que ele narra na entrevista, inclusive, ele narra com bastante detalhes, pelo menos o momento da volta dele, o impedimento dele de desembarcar em Recife, e alguns detalhes da entrevista dele no Rio de Janeiro com um coronel que faz perguntas, e ele as perguntas que nós sabemos de pessoas inteiramente despreparadas, mas que faz parte, né, desses representantes do Estado, para os quais ser comunista era algo que ele representa, que a gente não precisa entrar nem em detalhes, né, mas Comblain, com a sua ironia habitual, né, diz mais ou menos, né, ele não esquece o diálogo, 2 passagens do diálogo que ele rememora na entrevista. Bem, o terceiro ponto que eu estou realmente me dedicando também nesse artigo é o teor do documento, não é? Quer dizer, e aí eu fui em busca, né, porque esse documento, na minha leitura, quer dizer, uma leitura historiográfica, né? Ele contém dimensões históricas muito marcantes. Quer dizer, Comblain está defendendo nesse momento que um grupo tome o poder, né? Eu não concordo com a leitura, inclusive Alzirinha, no artigo dela, aponta que o Richard Marran afirma isso, que ele teria uma teoria foquista, né? E ele não apresenta, pelo contrário, ele diz não, o caminho não é o caminho do Debré, ele diz isso explicitamente, então nós não podemos dizer que ele está defendendo, que ele diz que não está, mas ele está defendendo que um grupo tome o poder e que esse grupo realize todo um projeto. Isso consta no documento, mas eu diria, e isto faz parte de uma forma de pensar o poder político e a direção política de uma época. Inclusive, ele usa a justificativa no documento de que a Igreja, muitas vezes, atuou apoiando a tomada do poder dessa forma. E também, então, eu quero situar algumas questões, e aí, inclusive, eu fiquei curioso em saber se ele tinha, né? Porque coisas que nós escrevemos, eu acho que acontece com muitos de nós, textos que nós escrevemos, reflexões que nós escrevemos, análise que nós fazemos, ou que nós fizemos há 40 anos ou 30 anos, às vezes nós relemos e não nos reconhecemos, dizendo, poxa, naquela época realmente eu pensava dessa forma, mas hoje eu não penso mais. E eu fiquei muito curioso, né? Eu participei de um projeto de história oral da anistia e entrevistamos muitos ex-guerrilheiros e ex-militantes que foram presos e torturados. E alguns olhavam o período que abraçaram e defenderam a luta armada e disseram, não, realmente foi uma época, mas hoje eu faria uma outra leitura. E outros disseram, não, se as circunstâncias fossem as mesmas, tivesse naquele mesmo momento, naquelas condições, eu continuo pensando da mesma forma.
Eu tentei, né, e talvez vocês possam até trazer alguma outra informação ou algum outro documento, eu tentei descobrir se Comblain tinha revisitado esse documento e reavaliado alguns pontos. Porque se alguns pontos do documento me parecem inteiramente atuais, né, como a crítica à riqueza da igreja, né, e ontem mesmo o padre Francisco foi noticiado como ele tirou o voto de confiança de um cardeal que está sendo denunciado por desvios de dinheiro e vários financiamentos, foi, não? Quer dizer, se o Comblain no documento faz uma crítica realmente muito atual, que continua atual, sobre a questão da riqueza da igreja, né, essa questão do poder me parece uma questão muito, eu diria, muito datada. Inclusive, vejam, no próprio documento, ele vai afirmar que defende o fim de tanto poder para as dioceses, de tanta autonomia para as dioceses, que o poder que Roma deveria ter mais poder e definir melhor os caminhos. Isso que está no documento, que ele critica esse poder das dioceses, das paróquias, né, ele acha que elas têm muita autonomia, se torna algo, inclusive, paradoxal com o que ele foi viver aqui quando ele voltou na década de 80 e vem trabalhar com Dom José Maria Pires, quando eles criam o seminário rural e Dom José Maria Pires decide informar Roma do que está sendo realizado e Roma manda fechar a experiência. Quer dizer, aquela reflexão dele de tanto poder para Roma era a época de Paulo VI, onde ele imaginava que naquele momento irradiaria uma onda de maior abertura, de maior democratização das práticas católicas. Mas, num outro momento, esse poder de Roma vai interromper o próprio trabalho que ele faz. E aí eu escrevi ao historiador Sérgio Coutinho, perguntando se ele tinha alguma informação sobre isso, se Comblain tinha escrito alguma coisa sobre esse documento, reavaliando, relendo. E ele escreveu ao grande amigo dele, não é? Contemporâneo dele aqui em Recife, Sérgio Coutinho escreveu ao historiador Eduardo Ronert, que inclusive foi meu professor no curso de filosofia na Católica, um professor inesquecível, na época que eu fazia filosofia. Ele dava aulas de história da filosofia no Brasil, usando a literatura. São aulas que eu tenho guardado com preciosidade, uma fonte de aprendizagem. E Eduardo garante, né, no texto que ele manda, no e-mail que ele responde a Sérgio, de que, de maneira nenhuma, ele tem conhecimento que Comblain fez ou refez alguma análise que ele tenha feito, ou ele reviu posições que ele tinha tomado no documento. Bem, eu penso que já me estendi bastante, e diante do que eu apresentei, eu acho que vocês têm aí elementos para nós conversarmos daqui adiante. Eu acho que eu fico por aqui agora. Bom, então, primeiramente, eu queria agradecer ao professor Antônio a sua exposição.
eu fui anotando várias coisas, e como esse encontro é um encontro para cruzar olhares e ideias, eu fui também, ao mesmo tempo que você ia falando... Alzirinha, só uma... não seria bom, talvez, nós gravarmos? Está sendo gravado? Está sendo transmitido pelo YouTube e depois vai ficar disponível. Tá bom, tá certo. Tá? Obrigado. Nada. E eu dizia, né, como o encontro é para olhares cruzados, ao mesmo tempo que você foi falando, eu fui agregando aqui e anotando coisas, né? Então, uma primeira coisa que eu queria te dizer, Antônio, e para os demais também, eu não sei se você chegou a entrevistar o padre Hermínio Canova, da Paraíba. Não. Porque ele, para essa sua primeira parte da sua exposição sobre as ligas, sobre o movimento do Pastoral da Terra, ele eu acho que seria um bom nome, é uma pessoa que tem bastante contato conosco aqui com o Centro Comblan, o Drance e o Flávio, que estão também nos acompanhando, conhecem bem também essa realidade, essa parte da história. Eu acho que depois, quando a palavra girar, eles podem contribuir, não é? Uma outra coisa que eu anotei, que eu fui vendo, para te falar, né, para a sua pesquisa, nos arquivos Dom Lamartine, aqui da Arquidiocese de Olinda e Recife, também tem documentos, é difícil conseguir, vou logo te avisando, mas também tem documentos desse período de Comblan. Eu consegui alguns que estão no Centro Comblan, lá na Unicap, mas a qualidade ficou muito ruim das xerox que eles mandaram, então ainda é um dever de casa, depois dessa pandemia tudo virou dever, né? Mas ir lá, pelo menos conseguir isso com uma melhor qualidade para a gente poder ler, não é? E também aqui no Centro Comblan, eu tenho as cartas, também sobre esse período da expulsão de Comblan, as cartas que Comblan escrevia para o cardeal Suínes, essas eu trouxe da Bélgica, depois o Edelcio esteve lá também pesquisando e trouxe mais material sobre Comblan, e as cartas do Michel Escoyans, que morava com Comblan em São Paulo, também falando desse tema, né? O Escoyans escreve para o Suínes dizendo, olha, a situação de Comblan não está boa aqui não é? Ainda um outro elemento sobre material, eu queria mostrar esse livro aqui, do Paulo Egídio Conta, que o professor Zamanha, que também é do grupo Comblan de São Paulo e que está nos acompanhando, ele gentilmente mandou e doou para o Centro Comblan, e que fala, e aqui na página, mas esse eu tenho escaneado, depois eu posso te passar. Lá na página 328, tem que história foi essa do padre Comblan e quem era ele, não é? Então, tem toda uma defesa que o Paulo Egídio ajuda a Comblan a se desenrolar, como sempre, não é? Da questão junto aos militares. Não é? Então, eu acho, mas esse material depois eu posso te passar, né? Pensando no que você dizia da memória, e eu achei muito interessante, até porque eu ainda não tinha pensado dessa maneira a questão da memória, eu acho que eu estou com você. Comblan era um bom contador de histórias, não é? A primeira entrevista que eu fiz com ele em São Paulo foi a única vez que eu conversei pessoalmente com o Comblan, antes de ir para a Bélgica. Aliás, eu fui para dizer a ele que eu estava indo para estudá-lo, e ele dizia para mim, não faça isso. Aí eu dizia, não, eu vou fazer. Ele dizia, não faça. Daí no final ele concordou, então faça que eu te ajudo, não é? E ele era um bom contador de histórias, não é? Mas era alguém que, de uma fala muito mansa e muito tímido, mas ele tinha uma memória para detalhes, que era uma coisa que me impressionou muito desde o começo, né? No entanto, para falar do caso Comblan, a impressão que eu tive, e que outras pessoas, a Mônica, né, que trabalhou muitos anos com ele, também me diz, é que Comblan não gostava de falar desse caso. Não se sabe bem por quê, se ele ficou marcado depois pela expulsão, ou se foi muito agressivo, e a campanha foi muito agressiva, não é? E aqueles documentos dos diários de Pernambuco e do IDEC, que estão disponíveis no IDEC, mostram o baixo nível de Gilberto Freire e daquele tal de Van der Kolk e Vanderlei, não é? E do pró-consulado militar que existia no Recife.
contra... Tem o Lenildo Tabosa também, do Estadão, que é um ex-jesuíta. Também. Que ele, inclusive, no livro ele diz isso, né? Ele passou a vida toda escrevendo contra ele. Né? E Comblan escreve num dado momento que não existia outra razão para Gilberto Freire atacar Dom Helder que não fosse o ego, porque Dom Helder era infinitamente mais intelectual e mais capaz que ele para... e então ele se sentiu ferido no espaço pernambucano, não é, da sua intelectualidade. E aí eu acho que é uma das dificuldades que se tem, ainda que ele toque nesse assunto muito por cima, mas talvez também no livro do Richard Marran, eu acho que é uma das dificuldades que ele teve foi, em relação a esse caso, né, L'Affaire Comblan, é que ele ficou só nos documentos. E é uma pena que hoje a gente não encontre mais pessoas daquela época, tirando o Eduardo Ornas, que está na Bahia, mas aqui a gente não encontra mais quem tenha mesmo vivido isso. Lá na Católica, nós temos o professor Helder, que é do programa de pós-graduação em História da Católica, e ele trabalhou também isso, e ele reclamava da mesma coisa, Alzirinha, o que a gente tem hoje são documentos, né? Uma das lições de casa minhas, pessoais, é fazer a comparação desses dois documentos, daquilo que foi para publicado e daquilo que Comblan efetivamente escreveu, não é? Isso, para mim, me chamou muito a atenção, verificar mesmo, só para verificar o que foi efetivamente alterado do texto original para o texto publicado, né? Porque o Norberto da Adveniat, da Alemanha, quando esteve aqui, ele falou, Comblan falou mal de nós nesse documento, no documento publicado, que é o artigo 5, né, publicado nos jornais, porque no original, e aí nós fomos lá ver os dois documentos no centro, né, e nós fomos lá, eu falei, não, veja lá, ele não falou mal da Adveniat, que ele não seria louco para fazer uma coisa dessa, mesmo que ele pensasse, não ia fazer uma coisa dessa publicamente, não é? Mas, enfim, eu acho que esse tema que você trabalha agora, e que um dia eu pretendo voltar nele, ainda tem muito para ser descoberto, não é? Falta, eu acho que vai ficar cada vez mais faltando, quem pôde viver essa experiência, né, e quem pôde, e para poder relatar nesse sentido de memória que você coloca, não é? Délcio. Eu gostaria de falar alguma coisa. Então, primeiramente, Antônio, eu gostei demais da sua exposição, muito interessante a contextualização de como você chegou a escrever esse livro Travessias, a pesquisa que foi feita. Muito importante um tema que você coloca, que é a questão das ligas camponesas. Eu acho que as novas gerações desconhecem tudo isso, precisariam entender um pouco esse processo, né, no Brasil, de grandes injustiças sociais e, sobretudo, na própria questão da reforma agrária, sobretudo hoje, que a gente vai vendo, né, o aumento de grandes latifúndios, colocando em risco, por causa disso, a floresta amazônica, vejo o que está acontecendo no Pantanal, quer dizer, coisas muito interessantes que algo que está muito incrustado na história do Brasil, do qual a gente não consegue se tem outra roupagem, mas parece que isso continua. Então, acho que esse tema é um tema muito interessante para a gente poder retomar. Eu estou ouvindo barulho, não sei se tem alguém que está com o microfone ligado, seria bom só nesse momento. Obrigado. Não. Outra coisa que me chamou a atenção, quando você começou a tocar nesse documento, a Alzirinha me passou este documento, né, que ela conseguiu lá no centro, então ela me passou a Xerox, eu estudei esse documento também, não me voltei sobre ele, porque eu estou num outro tempo, eu estou ainda no tempo que ele está em Campinas, né, então para mim ainda me interessa saber um pouco como é que Comblan se situou no Brasil naquele momento que ele chega, mas já querendo fazer uma leitura
do país em que ele se encontra. Isso chama a atenção, por exemplo, para a dimensão pastoral. A gente às vezes começa um trabalho pastoral e você nem quer conhecer a história daquele lugar, nem sabe das forças que existem naquele lugar, e a primeira coisa que Comblan fazia era um mapeamento, ainda que de uma forma, não era superficial, porque ele ia buscar história, ele ia buscar os livros para entender do ponto de vista antropológico, enfim, ele fazia uma leitura, mas, óbvio, ele precisava ter a vivência para fazer uma leitura mais aprofundada, mas era interessante que ele já se preocupava com isso. Me chama muito a atenção isso, como alguém que vem para uma terra estranha quer entender onde ele está pisando, né? E também, nesse documento que você também citou, sobre esse evento de 1968, me chama a atenção, eu parei, eu lembro que quando eu estudei esse documento, era justamente essa questão da tomada do poder, como é que se deveria dar a tomada do poder. Primeiramente, alguém que quer assessorar Dom Helder, que vai para Medellín, que estão pensando na situação como está toda a América Latina, sob poderes ditatoriais, muitos países estavam sob a ditadura militar, e naquele momento, como é que se pode sair disso? Ele está buscando saídas, e me parece que o Comblan tem preocupação com a eficácia. Não adianta a gente ficar pensando que deve mudar. Como é que a gente pode mudar? Diante dos meios que a gente tem hoje, diante da situação que a gente tem hoje, o que é possível? Me parece que ele também faz parte um pouco da época, né? Nós estamos em maio de 68. Lógico que há críticas em relação ao modelo soviético, né, de tomada do poder, e aqui mesmo ele diz, não existe só a tomada do poder pela força. No documento ele fala, existem formas de tomadas do poder não violentas. Seria interessante entender quais são as referências de Comblan para falar, existem outras formas de chegar ao poder. O que me parece é que ele acredita que é preciso uma elite pensante, que vai ajudar a formar, ter respaldo, né, um apoio popular para chegar ao poder. E a partir do momento que chega ao poder, algumas atitudes terão que ser tomadas. E ali também ele vai dizendo, olha, preciso ter pelo menos uma restrição nesse sentido, tem que haver uma centralização. Então, me parece que esses elementos do documento são muito interessantes para ser estudado. Quer dizer, alguém que se preocupa de não somente ficar em formas fictícias, mas encontrar os meios reais. E é interessante porque ele até fala do angelismo, ele não fala purismo. Eu, na minha dissertação, no meu doutorado, eu falei também nessa questão da igreja como uma vontade de potência, porque ela atua com força justamente dentro das outras forças políticas, mas como é que, às vezes, para se chegar ao poder, a gente quer de forma pura, ideal. E ele diz, não tem isso, é preciso fazer certas alianças. Quando a gente quer chegar diretamente ao poder sem se macular, a gente não consegue nada. Porém, também é óbvio, tem os contragolpes, né? Que tipo de alianças podemos fazer? Porque nós pagamos um preço muito grande no Brasil por causa de algumas alianças que o PT fez, por exemplo, e se viu amarrado numa estrutura de poder no Brasil e o partido praticamente se dissolveu. Então, até onde pode ir as alianças? Até onde as alianças não podem ser feitas? Eu acho que isso é muito interessante para entender o momento também que a gente vive, né? Porque as forças autoritárias estão se aproximando. Enfim, mas eu queria agradecer muito pela riqueza do seu trabalho, para nos impulsionar. Muito obrigado pelas suas observações, Ana. Também agradecer ao Zirinha. Eu estou só um segundo. Eu estou tentando construir também. Não sei se a documentação vai me dar suporte para isso. Mas pensar, porque eu não pensaria, eu não pensaria 72 como uma extensão de 68. Uhum. Eu penso um pouco como um outro acontective na perspectiva da Hannah Arendt. Ou seja, o que é que eu estou querendo construir? Não tive sucesso, mas estou tentando, depende da documentação. É que o arbítrio, a prática do arbítrio, ela gera outras configurações de poder.
Então, o que nós vamos ter em 72 é uma outra configuração de poder, que aí, esta configuração de poder vai trabalhar contra Comblain. Então, em lugar de pensar que ele foi, sabe, ele tem uma marca imaculada que, sabe, estava marcado para ser expulso desde 68, que é o próprio discurso dele. Tudo bem, ele faz esse discurso na entrevista. Mas nós, enquanto analisamos, eu acho que nós temos que ir pensando de outros lugares. Porque essa prática da configuração é a prática do arbítrio. O arbítrio ele é aleatório, no sentido, forma-se outros grupos, os outros grupos passam a atuar com seus critérios. Eu fiz entrevista com presos políticos que narraram que os próprios torturadores disseram: olha, lá na sua repartição você não tem gente que é sua inimiga? Quer dizer, você cai no azar de ter um vizinho, um colega de repartição que não gosta de você, se ele tiver influência no aparelho de repressão, ele pode fazer muito, pode lhe atacar demais. Mas, então, e é interessante... desculpa. Não, desculpa. Me empolguei. Perdeu o gancho. A questão do Plínio de Oliveira, da TFP, porque ele fez uma grande pressão em São Paulo. Eu falo isso porque a Salmatanos, que foi orientando, o Comblan foi iniciador científico dela, quando ela estava na graduação. E hoje ela é uma das maiores especialistas em Michel Foucault no Brasil, né? E foi o Comblan que a descobriu lá em Campinas e que conseguiu a bolsa para ela na Universidade Católica de Louvain. A Salmatanos diz que depois perdeu o contato com o Comblan, né? Porque isso foi lá na década de 60, ela foi fazer o doutorado entre 62, acho que um pouco mais para frente. Quando ela voltou, ela encontrou uma manifestação da TFP em São Paulo, colhendo assinaturas contra Comblan para a expulsão do Comblan. Ela falou: a primeira vez que eu ouvi falar de novo de Comblan, depois de muito tempo, porque ela tinha perdido o contato, e ela ficou extasiada de ver aquela manifestação no centro de São Paulo, colhendo assinaturas para expulsar Comblan. Eu acho que isso é um dado interessante também. O que está acontecendo naquela época para escolher algum que talvez seja a forma de combater um clero mais progressista em relação a um grupo mais integralista. Pode ser. Eu tô com o Antônio também. Eu acho que são dois momentos bem distintos. O documento de 68 não leva a essa expulsão. Pode ser um agravante para essa expulsão, mas não leva, né? Porque na própria carta que Comblan escreve para Suínes, contando toda essa história, ele deixa entender que, primeiro, que nem ele estava entendendo por que ele estava sendo expulso, e por que a única coisa que ele entende, e que falam para ele quando ele é levado para o Rio de Janeiro, o militar lá fala que a carta que escreve isso, né? E depois Suínes escreve para a Embaixada Vaticana, dizendo que ele não admitia que alguém colocasse em suspeita a amizade de Comblan com Dom Antônio Fragoso, que aquilo era afrontoso para um padre belga, que era cidadão belga, que estava há 14 anos no Brasil. Então, a acusação, no fundo, o ataque era a Dom Helder e a seu grupo e a algo maior. Mas, só para nós nos organizarmos, a minha sugestão é que a gente possa ir até 10h30, 10h35, e aí eu queria pedir para os demais que quiserem falar, se inscreverem aqui no chat, porque aí a gente vai organizando, vai dando a vez às pessoas. Quem quiser falar de imediato, levantar a mãozinha, eu estiver vendo, mas os outros, só para a gente organizar. Por favor. Drance, fica à vontade. Muito bom, eu fiquei muito, assim, deslumbrado com a colocação do professor Antônio Montenegro em relação a essa pesquisa que ele está desenvolvendo, e, de fato, bastante curioso com o resultado final desse artigo, que brevemente a gente vai ter a oportunidade de ler. Mas eu fico me perguntando em relação aos entrevistados, não diretamente em relação ou em torno da temática que o professor Antônio Montenegro está pesquisando,
mas de pessoas que, depois de um certo período, viveram muito tempo com o Comblan, inclusive com atuação concreta em termos de atividade formativa. Eu lembro que aqui no ITER, quando ele chegou a ser professor, ele tinha um grupo seleto de pessoas com quem ele planejava atividades formativas voltadas para pessoas que iriam, ou que desejavam exercer o sacerdócio, mas não pelo caminho formal do Instituto de Teologia, que ficou conhecido como DEPA, e tem um grupo de pessoas ainda, graças a Deus, vivos, que foram, de fato, amigos de Comblan nessa empreitada em termos de formação aqui no Nordeste. Por exemplo, temos a Ivone Gebara, temos o Dom Sebastião Armando Gameleira, temos o Marcelo Augusto, que vive aqui em Olinda, não é? Temos, deixa eu ver mais quem... O Hernani Pinheiro. O Hernani Pinheiro. Tem um grupo de pessoas que, de fato, Zildo Rocha. eu acho que Zildo Rocha, que tem uma memória, com certeza, pela idade deles e a atuação, estariam, de alguma maneira, eu acho, a saber algo acerca desse tempo, né, de pesquisa que você se refere, desse evento, não é, de maio de 68 para frente até 73, 72. E não sei se você já pensou em relação a isso, em termos de uma entrevista que seria não para incorporar já no que você tem coletado, mas apenas para, por fora, isso ter uma certa repercussão, quer dizer, a fala dessas pessoas em relação a esse evento que você pesquisa. Não sei se você me entendeu assim. Olha, muito obrigado pela indicação desses nomes. Eu vou tentar. Eu acho que eu não. Ele fala, inclusive, ele comenta sobre o Zildo. Eu acho que o Hernani também, né? O Gebara. Mas é muito boa essa sua lembrança, Dança. Muito obrigado. Eu vou, mesmo nessa reclusão que nós estamos, eu vou tentar fazer algum desses contatos para iniciar um diálogo. Eu acho que, quem sabe, surge, nessas conversas com essas pessoas, surge alguma pérola, né? Porque sempre E uma curiosidade... É um trabalho de garimpagem, né? Todo o trabalho de pesquisa a gente vai meio tentando encontrar os fios, né? Uhum. E uma curiosidade que eu tenho é saber se, como o período das ligas camponesas, eu cheguei a conhecer Julião na fase de juventude, quando eu participava de alguns encontros aqui na ACO, na rua Gervásio Pires, teve muitos encontros lá, em que eu cheguei a ver o Julião, ouvi-lo em algumas palestras lá. A minha curiosidade é esse link entre ligas camponesa e o Comblan, porque depois, lá na frente, ele vai criar aquela história da teologia da enxada, vai para Paraíba, movido exatamente pela perspectiva do trabalho voltado para a camponesa, aquela coisa toda. Ele tinha uma solidariedade muito grande em relação, de fato, a essas pessoas, porque, na verdade, numa época daquela, de 68, a gente acreditava que a revolução vinha do campo para a cidade. Então, organizar o campo era um foco muito forte para pessoas que tinham a opção, por exemplo, que ele tinha em relação a uma igreja engajada, de fato, tá certo, nas lutas sociais. E aí eu fiquei curioso se tinha, por parte de documentos, ou talvez de testemunho, algum link entre ligas camponesas e isso como uma coisa que repercute em termos de incentivo para o próprio Comblan, que na época, evidentemente, teve conhecimento e conheceu, evidentemente, o Julião, né? Drance, eu diria a você, aí um ponto de vista pessoal, o que acontece é que o percurso de Julião, depois que ele volta do exílio, é um percurso em que ele vai se deslocar da posição que ele tinha inicialmente em relação. Quando ele estava exilado no México, inclusive, o Stedley, que estava organizando o movimento dos Sem Terras, do MST, esteve no México várias vezes. E
de certa forma, quer queiramos, quer não, independente das posições, o MST é um momento posterior, e eu diria muito mais organizado, dessa luta das ligas. Inclusive, eu fico muito impressionado com o que são os deslocamentos históricos, né? O MST é um movimento que, em termos de organização, em termos de amplitude, não tem nível de comparação com as ligas. As ligas, se nós fôssemos comparar, ela é muito primária. Mas, enquanto as ligas são construídas e representadas na imprensa como algo que vai incendiar o Brasil, ninguém diz isso do MST. E aí, agora, voltando à sua questão, nesse sentido, e aí esse é um problema que se coloca para Julião, inclusive há um livro que eu até aproveito para mostrar a vocês, porque acaba sem as pessoas conhecerem. Oh, meu Deus, cadê o livro? Não estou achando. Cadê o livro? Gente, desculpe, não estou achando. É uma biografia de Julião que está publicada, mas eu depois passo. Não estou achando aqui imediatamente. Bem, mas o que eu quero só chamar a atenção é que Julião vai, depois, posteriormente, dizer que as ligas não têm nada a ver com o MST, o que é um absurdo. Enquanto Comblain, ele com o chapéu vermelho do MST. Está entendendo? Quer dizer, nesse sentido, ele continuou totalmente comprometido com as causas sociais e políticas e populares maiores. Não tenha dúvida, você tem toda a razão. Obrigado, Antônio. Mais alguém tem? Eu não entendi se o Flávio ia falar alguma coisa ou não. Então, Flávio, fica à vontade. Você sumiu da tela, eu estava te procurando. Então, a vez é sua. Só libera o seu microfone. Agora foi. Tá, então eu vou fechar. Eu não sei se o livro de Julião, só para aproveitar, deve ser o do Cláudio Aguiar, Antônio. Mas, que ele analisa. Sobre isso, eu acho que a tese também, né, do Mauro Guilherme, do Guilherme Cury, né, do Mauro Cury, que ele fez uma nova edição, é bem interessante para esse intrincamento das relações católicos, liga camponesas, comunistas, né? É um outro tema, na verdade, eu acho que não dá para fazer uma vinculação. Aí aproveito para dizer, eu acho que tem uma tese feita lá na UFRJ sobre memória, por coincidência, que trata de uma organização que nasceu católica após a JAC, o MER, né? E que hoje passou por várias fases e hoje é um movimento das comunidades populares, que teve muita relação nas bases com o movimento de formação com o movimento de educação popular, de teologia popular, fomentado por Comblain, que é da Mariana Afonso Pena. Ela até vai escrever um artigo, pelo menos prometeu, nesse dossiê que o Antônio vai escrever para a revista Paralelos, retomando elementos da tese, que é nacional, que se chama, como tese está disponível, é A Procura da Comunidade Perdida, Histórias e Memórias do Movimento das Comunidades Populares, que inclui o Nordeste bastante, né? Porque o MER e o Movimento Encontro de Irmãos era
né, era uma mesma organização, que tem desdobramentos depois, quando ele se transforma em corrente sindical independente. Aqui tem uma relação com os desdobramentos, né, vamos dizer, da intervenção de Comblain, quando, voltando ao Brasil, se dedica ao seminário rural, ao trabalho com a formação, né, o grupo de formação em torno da metodologia da árvore. Então, acho que essa tese é bem interessante porque ela teve acesso à documentação que não é fácil, né? Documentação nacional, e a origem, um dos fundadores do movimento era foi um padre da Paraíba, portanto, desse contexto, né, dos estados que constituem o regional do Nordeste 2, onde Dom Helder teve muita influência, e Comblain também. Professor Flávio, sim, por favor, sim. eu queria depois colocar o nome da tese dela, e a Mariana Afonso, o nome completo, no chat. Mariana Afonso Pena. Eu acho que dá para anexar eu tenho ela aqui na tela do computador, mas aí eu não vou conseguir. Eu posso depois botar no Zap, Alzirinha, se for. Mas tem nos repositórios de tese. Mariana Afonso Pena. A procura da comunidade perdida, histórias, memória dos movimentos das comunidades populares. Aí ela vai desde o MER, aí depois a corrente sindical independente, movimento de massa e movimento das comunidades camponesas, né? Então, é uma presença forte nesse regional, mas como eles têm uma cultura de serem mais reservados, né? De atuarem mais silenciosamente e se distanciaram, vamos dizer, da institucionalidade. Bom, isso era uma coisa só para trocar figurinhas, né? Agora, assim, sobre possibilidades de diálogo com fontes laterais a essa trajetória do Comblain, né? Uma outra coisa que me instiga nos desdobramentos do pensamento de Comblain que eu acho mais nos escritos do que na fala, são as análises de conjuntura que ele era chamado a fazer naquela revista Agenda Latino-Americana, organizada, né, por Dom Pedro Causadáliga e um nicaragüense, um padre nicaragüense, que agora não estou me recordando, mas acho que é bem conhecida a Agenda Latino-Americana. José Maria Vigil. Do Vigil, pronto, né? E está disponível todo aí. Comblain frequentemente fazia análise de conjuntura, o que eu acho que confirma uma certa perspectiva que foi compartilhada, né, pelas falas anteriores, né, de achar que pelo grau de desigualdade, isso particularmente me chama a atenção, existente na América Latina, sem uma adesão da classe média, né, portanto, de uma elite intelectual que faça o enfrentamento para transformações no sistema político-econômico, simplificando, as classes populares, as classes subalternas não teriam condições objetivas de enfrentamento da estrutura de poder existente, né? Isso remete para uma concepção que talvez que está nos primeiros escritos dele, né? Que, sim, em termos de análise de conjuntura, também na SOTER, né, na Sociedade de Teologia, os primeiros congressos, ele era sempre convidado, e em alguns congressos ele fazia também análise de conjuntura na América Latina. Então, essa é uma fonte boa, assim como vai ser convidado para escrever sobre o neoliberalismo, né, naquela coleção Teologia da Libertação, que traz uma posição dele atualizada, acompanhando já a discussão sobre as experiências de economia social, de organização do Fórum Social Mundial, de revisão das formas de intervenção política e organização política para lidar com essa realidade política, econômica, social. Mas lá no início, no tempo contemporâneo à elaboração do documento de
de preparação de Medellín, eu acho que tem Nação e Nacionalismo, né? A teologia da revolução, que é uma teologia da revolução não violenta, portanto, talvez uma das fontes alternativas que informaram, vamos dizer, a não violência ativa de Dom Helder, né? Além da tradição que vem do pessoal da Frente Nacional do Trabalho, do Domingos Barbé e do diálogo com a Europa, eu acho que tem essa fonte da teologia da Revolução de Comblen, que é uma leitura crítica do marxismo que aponta para uma saída não violenta, portanto, mas eu acho que compartilhando o espírito do nacional, né, de um, como poderíamos chamar, de um nacional populismo, portanto, no campo do desenvolvimentismo, né, porém com a visão crítica vamos dizer, da teoria da dependência, mas em diálogo com ela. Então, acho que essas duas fontes são para serem retomadas, porque acho que há um certo pensamento político, na verdade, quando eu estou citando isso, além dos livros mais recentes, né, dos Cristãos no século XX e Profecia na Igreja, que ele fala na análise socioeconômica, ele expressa um pouco a posição dele nos anos 2000, e a Profecia na Igreja, que é mais teológico, mas que tem um pouco uma leitura do pensamento político dele. Então, um pouco essas observações, assim, coisas que me instigam, mas que eu ainda não sistematizei, mas que eu acho que é possível. E um esclarecimento, para finalizar, que é sobre o DEPA, que o Drancy falou. Na verdade, Comblen não dialogou com o DEPA diretamente. O DEPA surgiu autonomamente da experiência do seminário rural, são coisas distintas. A coincidência é que Ivone substituiu ele no ITER, vindo de Louvain, né? Humberto e Eduardo Roner, que estava na equipe que fundou o DEPA, foram colegas dele na formação do seminário em Olinda. Portanto, na formação dos professores, na constituição do grupo que formou o DEPA, estava Ivone, Humberto e Eduardo Ronat, que vem dessa experiência, vamos dizer, de contato com Comblen, seja pela teologia, seja pela formação com os seminaristas nessa primeira fase, e a metodologia da teologia da enxada, né, que vem da experiência de alternância pedagógica da Bélgica, da Ação Católica, que é assumida pelo grupo do DEPA, que aí sim incorpora o Luiz Carlos, que era um ex-padre, né, que se transformou em biblista do SEBI, o Sebastião. Então, é isso, ou seja, tem um vínculo indireto. Então, essas pessoas se inspiraram na experiência da teologia da enxada, mas não foi uma discussão feita com o Comblen, diretamente. Tinha um diálogo lateral. E eu acho que vale a pena, para isso, conhecer o relato que Ivone faz, para terminar, na autobiografia dela, que é uma autobiografia meio filosófica, a partir do tema da liberdade, mas que ela trata da experiência de professora no ITA e no DEPA e da experiência pastoral no Nordeste. E aí ela fala do DEPA de uma forma entusiasmada e crítica, a partir do lugar. Ela era a única mulher entre um grupo de 5 homens, então ela faz uma avaliação também do espírito da época, que não incorporava no programa do DEPA a filosofia e a teologia, era muito mais a Bíblia, né, a teologia bíblica, e uma leitura mais da realidade, uma leitura de teologia pastoral da realidade, né, explorando a sociologia. Bom, é isso. Então, acho que vamos dizer, a autobiografia de Ivone pode ajudar a fazer esse nexo entre DEPA e as experiências da teologia da enxada e do seminário rural, que depois vai se transformar no grupo dos missionários, na formação dos missionários leigos. Eu acho que vale a pena também, Antônio. Primeiro, eu queria pedir uma coisa que eu esqueci. Cada um que vai falar, eu ia pedir para que se apresentasse, porque como nós estamos num grupo com muitas pessoas de fora, mas foi falha minha, né?
Então, para que aos poucos a gente vá tendo a referência não é, de quem somos nós. Em relação à teologia da enxada, nós temos aqui no grupo o Adalto Guedes, que é um pesquisador, doutorando da Federal, e o Helenilson, aqui de Pernambuco, e o Helenilson, que é da Paraíba, que são ligados aqui ao grupo de Recife, que pesquisam também nesse mundo, não é? Nesse mundo da teologia da enxada, notadamente o Adalto, das comunidades, da leitura dessas comunidades, essa formação. E também eu acho que é importante lembrar que Comblan, quando esteve no Chile, não é, que foi trabalhar com Dom Larraín e Talca, e depois com Marcelo Gonzalez, enfim, naquela diocese, lá ele faz também essa experiência do seminário rural, né? A minha leitura do seminário rural é que ela é muito mais uma solução eclesiológica do que social e da questão da terra em si. Mas esse é o meu olhar, não é? O olhar enquanto teóloga, que não quer dizer que impossibilite outros olhares, não é? Os arquivos Dom Larraín, lá de Talca, e eu tenho um colega que foi meu colega de doutorado em Louvain, que agora está aí, eles estavam sendo reorganizados. Então, eu acho que para pesquisa é bom ter em mente esse espaço também, né, que pode vir a ser um espaço, e é um lugar que eu sonho em conhecer, assim, não tem mais quase nada, né, do que tinha na época com o Blomora lá, mas é um espaço que eu acho que é interessante, pelo menos, da gente guardar, não é, essa informação. O Edelcio escreveu aqui, se alguém poderia dizer para os outros participantes traduzir a sigla do DEPA, verdade, né? Rapidamente, o que significa DEPA? Para que todo mundo possa... Era um organismo do CENEPAL, que era o Conselho Nordestino de Pastoral, que na verdade era da CNBB Nordeste 2, e tinha esse grupo que chamava Departamento de Assessoria e Pesquisa. Portanto, essas pessoas eram esse grupo que eu falei: Ivone Gebara, Humberto Pruman, Eduardo Ronat por um determinado tempo, Sebastião Armando e Marcelo Augusto. Depois entrou um tempo o Roberto Vanderplug, faziam assessorias pastorais, as SEBs, pastorais sociais SEBs, e tinha um programa de formação teológica que alguns bispos aceitavam, inclusive, para a ordenação de padres, que era no modelo de pedagogia da alternância, portanto, Departamento de Assessoria e Pesquisa, que tinha esse curso de teologia. É isso. Assim, aí eram grupos que moravam em comunidades urbanas e rurais, que se encontravam quinzenalmente com os professores, e a cada 2 meses tinha um seminário de todos os alunos. Em síntese, é isso. Ok. Obrigada, Flávia. Bom, então nós já vamos aqui em 10h35, né? Eu acho que podemos encerrar essa nossa primeira parte, que foi, eu acho que bastante rica, enfim, né, em informações, com a palestra do Antônio. Antônio, nós gostaríamos, não é, que você pudesse continuar conosco, se você tiver essa disponibilidade de tempo, fica à vontade, não é? Para nós seria sempre uma alegria poder continuar o debate com você aí, não é?